Economia, dívida externa fica abaixo do esperado em 2020? O boletim é do Samidana. Durante 2020, especulava-se que a relação dívida pública-produto interno bruto fosse perto de 95%, ou até 100%. Com a economia caindo menos do que foi previsto, a alta da dívida ficou menor. Na última sexta-feira, o Banco Central divulgou que a dívida pública bruta, que inclui, além do governo federal, INSS, estados e municípios, terminou o ano em 89,3% do PIB. Ainda assim, é o maior patamar da história. Em 2019, a dívida estava em 74% do PIB, subiu por conta dos gastos contra a pandemia. E essa alta de 2019 para 2020 está intimamente ligada com os gastos no combate contra os efeitos da pandemia de 524 bilhões de reais. Esse dado é acompanhado de perto pelo mercado financeiro para medir a capacidade do país em pagar suas dívidas e acaba afetando os juros. Quanto menor a capacidade do país em pagar suas dívidas, maior deve ser a taxa de juros para compensar os investimentos. Esse valor é muito alto para um país emergente como o Brasil e tem impactos gigantescos. E se de alguma forma o ano terminou mais tranquilo do que o esperado, quando a gente olha crescimento ou pelo menos o impacto da pandemia na economia, que o rombo foi menor, o risco fiscal continua altíssimo. Não só pela subida em 15 pontos percentuais, como pela trajetória da dívida, que vem crescendo fortemente desde 2015. Naquele ano, o endividamento bruto chegou a 65% e com o governo apresentando déficits seguidos. Já tinha dado esse salto até os 74%, 75% antes de disparar em 2020. Enfrentamos um endividamento bem mais alto do que na imensa maioria dos países emergentes. No Chile, por exemplo, o ano terminou com 32% de dívida PIB. No México, atingiu 55%. E a China tem uma dívida de 52%. Esses números mostram como é pequeno o espaço para mais gastos extraordinários em 2021. A eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, que acontece hoje, aumenta a chance de que volte o auxílio emergencial. Os dois principais candidatos, Arthur Lira e Baleia Rossi, são favoráveis. Diante da pressão por mais gastos, só resta um caminho: aproveitar o novo comando do Congresso para avançar nas reformas. Reforma tributária, administrativa, que estão congeladas no Congresso. As reformas são uma maneira de garantir que, mesmo em alta agora, a dívida terá um controle lá na frente, o que ajuda nos investimentos. Os gastos, ainda que foram necessários, jamais podem sair do controle. Precisamos agir e ficar de olho nas reformas.